convido os irmãos que abram a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós falaremos sobre um tema muito importante e eu gostaria que você prestasse atenção na leitura da palavra do nosso Deus. Assim nos diz o Senhor, por meio da sua bendita e santa palavra: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Senhor nos edifique nesta noite por meio da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós louvamos o teu nome por esta noite e glorificamos o Senhor. Nós estamos aqui como povo da aliança para expressarmos diante do Senhor todo o nosso louvor e adoração, o reconhecimento que temos da tua sublimidade, da tua majestade. Desde o menor ao maior, todos estamos aqui para dizermos o quanto nós admiramos o Senhor, o quanto amamos o Senhor e o quanto desejamos dia a dia servir ao Senhor com interesse de coração. Que a tua boa mão permaneça conosco, especialmente com as nossas crianças. Senhor, livra os nossos pequeninos do mal. Livra as nossas crianças do distanciamento da tua presença, do ensino falso, da companhia ruim, do conselho péssimo, da roda dos escarnecedores, mas preserva-os da tua presença, da companhia dos justos, no prazer da lei do Senhor, na meditação da tua palavra, na satisfação em Cristo Jesus, na adoração e na santificação. Que a boa mão do Senhor opere e conduza a vida destas crianças para que elas exaltem ao Senhor hoje e quando forem velhas, elas sigam adorando e servindo o Senhor com toda a alma, com todo o coração, para a glória do Senhor. Ó Deus Santo, fala ao nosso coração pela tua bendita palavra, que foi lida, será explicada e aplicada ao nosso coração. Fala, Senhor, os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. E por isso todos suplicamos a ti, fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, nós oramos. Amém.
Meus irmãos, eu gostaria de pregar na noite de hoje sobre deveres do cristão com a língua. Deveres do cristão com a língua. Como o cristão, ele deve usar a sua língua. Veja que Tiago é uma carta extremamente prática e mostra que a religião não é uma religião meramente de palavras. Não se trata apenas de um conhecimento teológico profundo, bem aguçado, acerca da santidade de Deus, da majestade de Deus, da sublimidade do Senhor. A vida cristã não se constitui apenas num conhecimento profundo, mas num conhecimento profundo que é vivido, que é praticado. A nossa fé, meus irmãos, é uma fé que se externaliza na prática, na vivência, em casa, fora de casa. Onde estamos, nós vivemos a nossa fé, nós vivemos a nossa vida com Deus, nós expressamos o nosso amor por Ele e a nossa consagração a Ele. Nesta passagem, Tiago, ele retoma um assunto que ele já havia abordado lá no capítulo 1, no versículo 19 especificamente, versículo 19 e versículo 20, e também no versículo 26, mostrando que o controle da língua, a maneira como nós administramos a nossa língua, expressa a verdadeira fé, expressa a verdadeira adoração, a verdadeira convicção diante do Senhor. Portanto, esta passagem nos expõe os deveres do cristão com relação ao uso da sua língua. E eu pergunto a você, como você tem usado sua língua? Como você tem usado sua boca? De que maneira você tem administrado suas palavras? Com o seu pai, crianças, com suas mães, com os seus coleguinhas, como vocês têm se dirigido a eles? De forma educada, carinhosa, respeitosa? Como tem sido o uso da língua de vocês? Qual deve ser? Como devemos usar nossa língua? A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta passagem é que o nosso dever para com a língua é um dever, é o dever de controlá-la. Você deve controlar a sua língua. Você deve exercer domínio sobre sua fala, na maneira como você fala. Tiago está aqui escrevendo para judeus cristãos, está falando de um contexto onde havia muitos mestres e muitas pessoas desejavam esta vida, desejavam o ministério, desejavam o ensino, desejavam o ofício da docência. E Tiago então traz uma palavra de admoestação para a igreja, mas veja que Tiago não está aqui dizendo que ninguém deve desejar o pastorado. Ele não está contradizendo o apóstolo Paulo quando diz que se alguém almeja o episcopado, grande obra almeja, grande coisa. Não é isso que ele está dizendo, que ninguém deve se dispor a exercer os seus dons na presença do Senhor. Não é isso. Mas ele diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vocês não queiram, não sejam ansiosos para assumirem esse posto. Então é um tipo de alerta que Tiago está trazendo para a igreja, e ele expõe duas razões aqui, o porquê muitos não deveriam desejar uma vida de ensino na igreja. Ele diz assim: muitos de vós, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Primeira razão, sabendo que havemos de receber
maior juízo. Qual é a ferramenta de um mestre? Um mestre trabalha com o quê? Um mestre trabalha com as palavras. Esta é a grande ferramenta dele. Ele trabalha com as palavras. Ele ensina. Ele prega a verdade. Ele expõe a verdade. Como ele trabalha com as palavras, ele está propenso a falhar mais. E o juízo será muito maior sobre ele do que sobre aquelas pessoas que não fazem uso desta ferramenta. E talvez aqui nós poderíamos pensar nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É o peso da responsabilidade que recai aqui sobre a vida de quem ensina. A responsabilidade é maior, portanto, o peso será maior, a cobrança será maior e o juízo será maior sobre aqueles que ensinaram erradamente e que conduziram pessoas ao erro, a falharem contra o próprio Deus. Gente que faz uso da palavra, mas que usa a palavra para uma coisa errada, para uma coisa ruim. Quando nós pensamos, por exemplo, nas grandes guerras mundiais, nós sempre pensamos na catástrofe, nas mortes, mas nos esquecemos que uma das grandes forças da guerra, pelo menos da Segunda Guerra Mundial, foi a capacidade da oratória, a capacidade dos discursos que inflamaram, que incitaram pessoas e mais pessoas à guerra. São pessoas com uma capacidade grande de conduzir pessoas, mas conduzir pessoas para um caminho errado. Portanto, Tiago está aqui exortando, alertando a igreja quanto à responsabilidade que recai sobre uma pessoa que está à frente da igreja, ensinando e guiando o povo de Deus. E ele então segue trazendo um outro argumento, porque a igreja deveria repensar, muitos deveriam se repensar no anseio com relação à vida da docência. Ele diz, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha que coisa interessante aqui. Tiago não está falando porque muitos tropeçam, mas ele fala, porque todos tropeçamos. Ele também se inclui. Ele reconhece que ele é um mestre. Ele reconhece que ele tem esta função na vida da igreja, a função do ensino, da liderança, do pastorado, da docência. E ele diz que a falha, o erro é algo comum na vida de um pecador. Portanto, se nós temos a inclinação para o tropeço, nós podemos ter a inclinação para falarmos erradamente. E se falamos erradamente, nós podemos prejudicar outras pessoas. A nossa função como presbíteros, docentes, regentes, é uma função que traz grande responsabilidade sobre nós. A responsabilidade de nos esmerarmos no estudo da palavra, de nos afadigarmos no conhecimento da verdade, de cavarmos mais profundo nas Escrituras, para que a comunicação aqui do púlpito seja a mais lúcida possível, seja a mais bíblica possível. Esta é a grande responsabilidade de um ministro na Igreja Presbiteriana do Brasil, é ensinar, mais do que visitar, mais do que qualquer outra atividade que ele possa desenvolver na igreja. A sua grande responsabilidade é ensinar a igreja e ensiná-la corretamente, e ensiná-la biblicamente, porque os seus erros
trarão grandes prejuízos sobre sua vida e sobre a vida da igreja de Cristo. E Tiago está dizendo que o juízo de Deus, a punição divina, será muito maior sobre aqueles que receberam do Senhor esta responsabilidade e não foram fiéis no uso e na administração dela. Ele continua falando que todos tropeçamos em muitas coisas, ou todos pecamos, poderia ser uma tradução mais literal, todos cometemos deslizes, todos cometemos tropeços, caímos, pecamos. E aí ele se vale especificamente de um tropeço, de um erro que é o erro que os mestres estavam mais sujeitos, que os líderes estavam mais sujeitos, que é exatamente a fala. Ele diz: se alguém não tropeça no falar, ou se alguém não peca no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Se alguém não tropeça, se alguém consegue controlar a sua própria língua, ele é capaz de refrear todo o corpo. Se ele tem o controle da sua fala, ele consegue controlar o próprio corpo. Vocês podem perceber, à luz das Escrituras, que a fala, ela é um dos erros, ou um dos pecados, né? O pecado da fala é, por vezes, bem exposto nas Escrituras, escancarado nas Escrituras, como sendo uma das transgressões que mais aparecem na Bíblia. Por exemplo, falso testemunho, blasfêmia. Nós podemos ver isso em Mateus 15. Mentira. Apocalipse 21:8. Nós podemos ver conversações ou conversação torpe, palavras vãs, chocarrices. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo falando que isso faz parte da velha vida. Maledicência. Ele vai falar sobre isso lá na primeira carta aos Coríntios. Em Romanos, ele também vai condenar a difamação, a malícia, a calúnia. E em Timóteo, ele vai falar sobre o perjúrio, entre tantos outros pecados da língua. Então, olha, falso testemunho, mentira, conversação torpe, palavras vãs, sujas, que não deveriam estar na nossa boca, palavras inúteis, vãs, piadas de mau gosto. Já viu aquela pessoa que gosta de contar piada o tempo todo? E tem gente que tem um prazer em contar piada suja, piada imunda. Então, esse tipo de coisa nem deve ser nomeada entre nós. Isso não pode existir. Maledicência, gente que gosta de difamar, gente que gosta de falar mal da vida das outras pessoas, pessoas maliciosas, que causam prejuízos na vida de outras pessoas. Então, o que a palavra de Deus está aqui nos exortando é para que tenhamos o controle da nossa fala. O controle da nossa fala. Porque se nós conseguimos controlar a nossa fala, nós teremos a grande capacidade de controlar o próprio corpo. Teremos o autocontrole da própria vida. Em Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, Salomão diz algo muito interessante. Ele diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Percebe? Quem é uma pessoa prudente? Uma pessoa sábia é uma pessoa que modera suas palavras. É alguém que sabe falar da forma certa, na hora certa. Uma pessoa prudente é uma pessoa que tem o domínio da sua própria língua, o domínio da sua própria palavra. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro que o juízo um dia chegará, e não apenas os mestres serão julgados por suas palavras, mas também todos os cristãos que fizeram mau uso da sua própria boca.
todos que não souberam administrar corretamente a língua estarão perante o juízo de Deus. E veja que o próprio Cristo, ele diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então a fala é algo sério. Saber usar a língua com sabedoria é uma exigência bíblica e é um sinal de um coração sábio diante do Senhor. João Calvino disse algo interessante, que aquele que domina a língua, ele tem uma grande virtude e uma das principais virtudes. Então, o homem que domina a sua língua é um homem virtuoso, é um homem que consegue externar e expressar uma grande virtude diante de Deus e diante dos homens. Ele usa duas figuras aqui, especificamente sobre o domínio da língua, e ele usa uma terceira figura sobre a língua para falar do estrago que a língua ela pode causar numa sociedade. Mas para o nosso interesse aqui, apenas as duas primeiras figuras, elas nos servem ao propósito da mensagem. Versículo 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Você já andou a cavalo? Você já cavalgou? Pensa numa coisa boa, é cavalgar. É algo muito bom. Você montado num animal forte, poderoso, intenso, e você poder controlar aquele bicho. Se você quer que ele vá para a direita, é só você guiar a sua rédea para a direita, para a esquerda. Então você consegue exercer um domínio sobre um bicho daquele tamanho, é uma sensação maravilhosa, né? É como dirigir o seu carro e conseguir domá-lo e guiá-lo para onde você bem entende, né? Mas por que isso é capaz? Porque é possível guiarmos e controlarmos a direção de um cavalo, muito mais poderoso do que nós em força, por causa do freio, por causa do bridão que é posto na sua boca, um ferro que atravessa a sua boca e você consegue freá-lo, você consegue guiá-lo e dirigi-lo para onde você bem entende. A ênfase aqui está exatamente no freio como sendo um sinal da língua. É esse freio que dá o controle sobre todo o corpo. Todo o corpo é dominado e guiado quando a língua ela é controlada. Mas ele também usa uma outra figura, a figura do leme. Um pequeno leme é capaz de controlar um grande navio, assim como um pequeno freio que é posto na boca do cavalo é capaz de controlá-lo, um pequeno leme no navio é capaz de controlá-lo mesmo diante de fortes ventos. Versículo 4, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequíssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim como o cavaleiro é capaz de guiar a vida de um animal forte como o cavalo, o timoneiro é capaz de controlar um navio mesmo diante de fortes ventos, porque ele tem sobre o seu controle um pequeno leme que é capaz de guiar para a direita ou para a esquerda, ou deixar no rumo certo um grande navio. Mas aí ele fala no versículo 5, assim também
a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Você fala assim, meu Deus, mas o que Tiago está falando aqui? Parece que ele estava falando uma coisa e se esqueceu completamente do que ele estava falando. Na verdade, meus irmãos, o que Tiago está dizendo é que assim como o freio e assim como o leme podem realizar coisas grandes e guiar corpos enormes, a língua também se gaba dos seus feitos extraordinários. Ela também é capaz de guiar o próprio corpo. A língua se gaba dos seus grandes feitos. Por isso, nós temos aqui o dever de domar, de governar, de administrar a nossa própria língua. Se o cavalo pode ser guiado e o navio pode ser controlado pelo leme, e é interessante porque a palavra dirigir, no versículo 3, e a palavra dirigir também no 4, é a mesma palavra. Assim como o cavalo pode ser dirigido e o navio pode ser dirigido por pequenas coisas, nós também podemos guiar a nossa vida quando nós controlamos a nossa própria língua. Portanto, é o seu dever, meu irmão, controlar a sua língua. O pecado, ele rouba a nossa maturidade. Quando você consegue administrar a sua fala, você expressa maturidade. É exatamente isso que Tiago fala, quando ele diz aí que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. A ideia dele é que o homem que controla a sua língua é um homem maduro, alcançou a completude, a maturidade. E é exatamente para isso que ele nos guia, para uma vida madura na presença de Deus. Imagine que todos nós aqui, hoje, estivéssemos carregando para a igreja uma espada desembainhada, afiada como uma navalha de 2 gumes. Seria um milagre se passássemos o dia inteiro sem que ninguém se cortasse. Seria um milagre se passássemos o dia inteiro sem que ninguém se cortasse. O fato, meus irmãos, é que todos nós temos uma espada afiada de 2 gumes em nossa boca. Devemos usá-la com maior cuidado para trazer cura e não ferimento. Você precisa controlar a sua boca para que ela seja um canal de cura e não de ferimento. Porque muitas vezes nós usamos essa espada de 2 gumes para cortar e para ferir. Palavras matam, palavras ferem, palavras machucam. E uma boca que é usada para ferir e para agredir não expressa uma vida madura, não expressa um homem perfeito, maduro, completo, mas alguém imaturo, que não é sábio e que faz um uso errado de um pequeno órgão que deveria ser canal de cura e não de destruição na vida da igreja. Qual o nosso dever com a língua? Devemos, em segundo lugar, compreender seu potencial destrutivo. Em primeiro lugar, nós precisamos domar a nossa língua, nós precisamos controlá-la. Em segundo lugar, devemos compreender o seu potencial destrutivo. Se tem uma coisa que você possui e que tem um potencial bombástico, completamente destrutivo, é este pequeno órgão que você carrega na boca, a sua língua. Tiago, a partir da parte B, do versículo 5, ele expande as potencialidades deste órgão pequeno, e ele diz aí no versículo 5, na parte B especificamente: vede, põe em brasas tão grande selva. Assim como o freio é pequeno, assim como o leme é pequeno, ele usa agora uma outra figura
a figura de uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha é capaz de colocar em brasas uma grande selva. Todos nós sabemos que aqui no Brasil, todo ano a gente lida com essa questão de queimada, né? O pessoal que mora no centro-oeste, que mora no norte do país, lida anualmente com as grandes queimadas, que por vezes acontecem por conta de uma fagulha, por conta de uma bituca de cigarro. Eu me lembro de um jovem que, num período de seca, foi atear fogo num lixo da sua casa. Ali, queria apenas resolver o problema do lixo. Ele pegou o fogo, acendeu o lixo, e ali uma coisa pequena, minúscula, mas uma faísca pegou no capim, e aquele fogo se alastrou por todo o morro. Ele correu para apagar, tentou impedir o incêndio, mas em poucos instantes, todo o morro havia queimado. Todo o morro havia queimado. Por conta de uma pequena faísca. O que Tiago está dizendo é que a língua é como uma pequena faísca. É pequena, mas de um potencial tremendo, de destruir, de devastar famílias, comunidades, amizades. A língua tem um potencial extremamente destrutivo, meus irmãos. E o texto continua aqui falando sobre isso. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Você consegue pensar nisso? A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Por que a língua é mundo de iniquidade? Porque é o pequeno órgão que funciona como um canal. Um canal destrutivo. Um canal que leva à iniquidade e que leva à destruição de todo o corpo, né? Então, a língua é, portanto, identificada, em certo sentido, como um veículo para um mundo completo de iniquidade que reside em meio aos membros do nosso corpo humano. Ela conta mentiras, ela difama o nome de alguém, alimenta o ódio, cria discórdias, incita a luxúria e, em resumo, dá origem a muitos pecados. São palavras de Simon Kistemaker. Ela dá origem a muitos pecados. Ela contamina o corpo inteiro. Ela é mal indomável. Não quer dizer que ela seja indomável, mas quer dizer que homem algum pode domá-la. Eu vou explicar depois por que ela não é indomável, mas o texto diz que nenhum homem é capaz de domá-la. Você certamente já assistiu a alguns programas aí na televisão, onde os homens conseguem criar tigres, leões, gente que consegue ter controle sobre certos animais ferozes. Se você se deparasse com um deles, você estaria completamente arrasado, né? Seria completamente devorado. Mas tem muita gente que é capaz de domar um tigre. Se tem um animal que eu sou apaixonado, é o tal do tigre, porque ele é muito bonito e ele é muito forte. Mas ainda assim você conhece gente que consegue domar um tigre, gente que consegue domar um leão, uma hiena, um lobo e tantos outros animais. Lembra dos circos antigamente, né? A gente conseguia ver muitos programas, né? Graças a Deus a gente não precisa mais disso, mas isso revela o poder que o homem tem sobre a vida de muitos animais ferozes. Mas por incrível que pareça, homem algum é capaz de domar a língua. Homem algum é capaz de domar a língua. Veja no versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. É como uma cobra. Ela é
mortífera, carregada de veneno. Ela é tão perigosa que no versículo 7, ou no versículo, melhor dizendo, no versículo 6, diz que ela põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ela mesma é capaz de levar outras pessoas, e ela mesma é capaz de se colocar no próprio inferno. Inferno aqui é uma tradução da palavra grega Gehenna, que significava, que apontava para o lixão de Jerusalém, o Vale de Inom, onde muitas crianças eram oferecidas ao deus Moloque. Nos dias de Jesus, era onde todo o lixão era queimado, e era símbolo do inferno, era símbolo de um lugar de sofrimento, de dor, longe da presença graciosa de Deus. A língua é capaz de colocar vidas neste lugar, os falsos mestres poderiam fazer isso, e onde ela mesma é capaz de se colocar. Portanto, o que Tiago está fazendo aqui, meus irmãos, é mostrar as potencialidades desse pequeno órgão, que é capaz de conduzir o nosso corpo, que é capaz de controlar a nossa vida e que é capaz de gerar prejuízo na vida das outras pessoas. Muitas vezes a língua, ela é usada de forma errada. E uma das formas erradas no uso da língua é exatamente a fofoca. Muita gente gosta de fofocar, de falar mal dos outros, de detonar a vida das pessoas. E algum tempo atrás eu contei aqui uma ilustração muito interessante, que é a ilustração de uma criança. Alguém mandou essa criança pegar um travesseiro cheio de penas, levar ao alto de uma montanha, abrir um buraco nesse travesseiro e jogar todas as penas para o ar. E deixar o vento levar todas as penas para muito longe. A criança então volta para a pessoa, e a pessoa diz para ela: agora você volta e cata uma por uma. E você enche agora, volta a encher novamente a fronha, o travesseiro. A criança olha para a pessoa e fala assim: mas isso é impossível. Não tem como pegar as penas novamente e colocá-las todas na fronha. O vento levou para bem longe. E a pessoa então diz para ela: é isso o que acontece com as fofocas que contamos. Quando você fala mal de uma pessoa, e quando isso se espalha, meu querido, recuperar a honra e a dignidade de uma pessoa, depois que você falou mal dela, é um trabalho extremamente custoso, praticamente impossível. Certamente vocês já viram isso na internet, por exemplo, quando alguém se levanta para falar mal de uma outra pessoa, para difamar, para desonrar uma outra pessoa. Aquilo espalha rapidamente, de maneira que muitas pessoas são canceladas nas redes sociais. E se foi mentira, se foi fake news, o que a pessoa apontou e falou, depois, para recuperar a honra desta pessoa, é praticamente impossível. Por isso que tem um ditado rabínico muito interessante e que vale a pena conhecermos. Ele diz que a calúnia mata 3: aquele que fala, aquele que ouve e aquele de quem ela é falada. Mata 3: quem fala, quem ouve e a pessoa de quem é falada. Thomas Watson também disse algo interessante sobre o assunto. Ele disse: aquele que calunia carrega o diabo na sua língua, e aquele que recebe carrega o diabo em seus ouvidos. O que calunia carrega o diabo na sua língua, mas o que recebe carrega o diabo nos seus ouvidos. A língua é terrível, ela machuca, ela
quando se propõe a fofocar, ela julga, ela acusa, ela julga, ela condena a pessoa, sem que dê a oportunidade da pessoa se defender, sem que a pessoa que está sendo julgada e condenada tenha a oportunidade de se defender diante do que está sendo dito. Nós precisamos tomar cuidado com a mentira. Nós precisamos tomar cuidado com a fofoca. Nós precisamos tomar cuidado com a calúnia, com as blasfêmias, com as desonras que por vezes nós realizamos contra as outras pessoas. Porque a Bíblia diz que um bom nome é mais desejável do que grandes riquezas. Ser estimado é melhor do que prata ou ouro. Mas a calúnia se encarrega de destruir completamente a honra de uma pessoa. Portanto, nós precisamos compreender que a nossa fala, ela pode trazer sérios prejuízos para a nossa vida, para a vida das pessoas, para a vida da comunidade cristã. Crianças, é importante que vocês aprendam isso. Vocês estão crescendo, vocês estão aprendendo. Vocês precisam entender que vocês ferem, vocês matam, vocês machucam quando vocês desonram seus pais, quando vocês maltratam um ao outro, quando não tratam o colega com dignidade, quando na quadra vocês não se valem do esporte para fazer a coisa correta, brincar, se divertir e glorificar a Deus, quando vocês se agridem, mas também quando você agride a sua mãe, quando você agride o seu pai, quando você é mal educado, quando você não trata a sua família, o seu pai ou a sua mãe ou o seu irmão da forma como você deveria tratá-lo. Você está usando o poder destrutivo da sua língua. E a língua não foi dada a nós para a destruição. A língua nos foi dada para louvarmos e bendizermos o nome de Deus. Deus criou este pequeno órgão para que todo o seu corpo seja guiado na adoração e no louvor a Deus, para cantar a Deus, para falar de Deus, para pregar de Deus, para expor sobre Deus, não para expor as pessoas, não para humilhar as pessoas, mas para exaltar a Deus e enaltecer aquilo de bom que nós podemos encontrar nas outras pessoas. Portanto, como povo de Deus, nós precisamos ter a coragem não só para travarmos a nossa língua e evitarmos falar mal dos outros, como também precisamos repreender quem fala mal dos outros. O problema não está apenas em quem fala, o problema está também em quem ouve. Nós precisamos ter a coragem para administrar corretamente as duas coisas. Não falar e não ouvir. Essa é uma postura sábia. Qual o nosso dever com a língua? Em último lugar, devemos saber quão incoerente ela pode ser. Você não só deve saber o potencial dela, você deve entender também como ela pode ser incoerente. Veja no finalzinho do nosso texto: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Eu falei para você que a língua é indomável ao homem. O homem não pode domar a língua, mas o homem nascido de novo, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode sim domar a sua língua. Ele pode sim exercer o autocontrole da sua vida. A força não vem dele propriamente, mas vem do Espírito Santo de Deus que habita no seu coração, que mora na sua vida. Ele sim pode usar a sua língua apenas para bendizer. Porque quando ele usa a sua língua para bendizer a Deus, como por exemplo num culto como esse, que aqui nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós glorificamos o Senhor, nós exaltamos o nosso Deus de forma tão linda.
tão impactante. Como é bom cantarmos e cantarmos todos juntos, crianças, adolescentes, jovens, louvando a Deus. É possível fazermos isso de forma linda. E todos saírem daqui maravilhados. Os pais extasiados com seus filhos. Que bom ver meu filho cantar e louvar a Deus. Mas ao sairmos daqui, nós como pais, podemos usar a mesma língua que bendizemos aqui a Deus, que nos alegramos com os nossos filhos, para feri-los, para maldizê-los. Ou talvez os filhos, a mesma coisa. E o que Tiago está dizendo é que isto é uma incoerência. Como pastor, ele trata essa igreja como seus irmãos em Cristo, meus irmãos, de forma toda carinhosa, dizendo, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Um coração que é cheio do Espírito Santo de Deus, um coração que está cheio de louvor e de adoração, ele não vai maldizer, mas ele vai bendizer e louvar a Deus. E ele ainda diz o seguinte, no versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição, e ele diz que a boca que foi criada por Deus, que é capaz de bendizer ao Senhor, é capaz de amaldiçoar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando você amaldiçoa quem foi feito à imagem e semelhança de Deus, você está amaldiçoando o próprio Deus. Porque foi Ele quem fez, foi Ele quem criou. E Tiago então está dizendo, tudo isso é uma baita incoerência. E aí ele fundamenta isso no versículo 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Quando Moisés precisou tornar água amarga em água doce, ele precisou de um milagre. Porque não é possível uma mesma coisa funcionar como duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela é amarga ou ela é doce. O milagre de Deus foi efetuado em nós quando Deus nos deu uma nova vida. Nós não somos amargos, mas nós fomos criados para proferirmos palavras que curam, palavras que bendizem, palavras que louvam e que adoram. Versículo 12, agora meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Por fim, meus irmãos, para a gente resumir aqui, o Senhor Jesus Cristo diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se a sua mente é a mente de Cristo, se você foi transformado pela renovação de Deus, se sua mente foi renovada, se você tem o Espírito Santo habitando em você, se você é uma nova vida, você não vai falar palavras torpes, você não vai usar a sua língua para o mal, mas sim para o bem. Porque um coração que é uma fonte de esgoto, vai vomitar apenas esgoto. Mas se o nosso coração é fonte de água limpa, é fonte de bênção, é fonte de graça, nossa boca emanará vida, vida, emanará louvor, glória e exaltação ao nome de Deus. Somos novas criaturas, portanto precisamos domar a nossa língua, precisamos compreender as potencialidades dessa língua. Ela pode ser destrutiva e ela pode ser incoerente também, mas nós não somos incoerentes, nós somos o povo de Deus. A UCP é UCP para a glória de Deus, então a UCP vive para glorificar a Deus. As palavras da UCP é para exaltar e para adorar a Deus, é para pregar o Evangelho, é para cantar louvores a Deus, é para elogiar os seus pais, elogiar a sua igreja, é para se valer do seu uso, do uso da língua, da melhor forma possível, para a glória do nosso Deus. Como você tem usado a sua língua? Você tem bendizido ao Senhor e tem usado a sua língua para glorificar o Senhor? Você a tem domado? Você tem tido a consciência dos efeitos dela e das potencialidades dela? Você tem sido um crente sábio, coerente no uso dela? Portanto, que Deus nos conceda graça e nos conceda o domínio próprio, para que a nossa boca profira palavras de vida na presença do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.